Nesse vídeo eu vou falar a respeito de 7 motivos diferentes que podem levar um quadro de depressão a não melhorar. A depressão é um problema muito grande no Brasil. Um estudo nacional apontou que 16% da população tem ou já teve depressão ao longo da sua vida e 30% dos casos de depressão são resistentes ao tratamento, ou seja, as pessoas não vão ter uma resposta satisfatória com o uso de pelo menos 2 antidepressivos diferentes. E no Brasil esse número talvez seja maior. Um estudo nacional apontou que 40% dos casos de depressão são resistentes ao tratamento. Então, por que pode acontecer de uma depressão não melhorar? Em primeiro lugar, pode ser que não seja depressão, que aquele conjunto de sintomas que a gente esteja nomeando como depressão seja, na verdade, outro problema. Um deles é a depressão que ocorre no transtorno bipolar, especialmente o transtorno bipolar tipo 2, cujo diagnóstico é muito mais difícil, pode passar batido, e o tratamento da depressão bipolar é muito diferente daquele da depressão que não é bipolar. Outro diagnóstico que pode confundir seria o transtorno esquizoafetivo, a esquizofrenia. No caso da esquizofrenia, antes da pessoa apresentar o quadro psicótico, em que ela escuta vozes, vê vultos, fica com manias de perseguição, pode acontecer do indivíduo ficar mais isolado, perder interesse por coisas que gostava de fazer, parar de trabalhar, parar de estudar, ter alterações de sono, de apetite. Então, esse período que é chamado de prodrômico da esquizofrenia, que precede o quadro do surto, ele pode ser confundido com o quadro de depressão. Muitas vezes é diagnosticado como depressão e depois se muda o diagnóstico para esquizofrenia. E, por fim, um outro diagnóstico que pode confundir com o quadro de depressão, aqui já falando em idosos, é com o quadro de demências, como demência de Alzheimer, em que no início do quadro é muito comum o paciente apresentar alterações de humor, ficar mais apático, ou ficar mais irritadiço, ter alterações de sono e de apetite, mudar a forma como ela interage com outras pessoas, antes de ficar claro que a pessoa está num quadro de declínio cognitivo característico da demência. Então, muitas vezes pode se confundir o diagnóstico de depressão também com quadro demencial. Outro motivo muito comum para a depressão não melhorar é porque o problema da pessoa não é só depressão, ela tem outros problemas psiquiátricos que estão contribuindo para a resistência da depressão. E as duas causas mais frequentes aqui seriam transtornos de personalidade, com destaque para a personalidade borderline. Muitas vezes, então, a pessoa às vezes até teve uma melhora da depressão, mas continua com sentimento de vazio, com pensamento de suicídio, com conflitos nos relacionamentos interpessoais. E essas características podem ser por conta do transtorno de personalidade e não de uma depressão. E outra causa muito comum para impedir a melhora clínica da depressão é quando o paciente também possui uma dependência química, é dependente de álcool, de cocaína, de crack ou de outras drogas ilícitas. Uma terceira causa para a depressão não melhorar é de que os sintomas têm outra causa física. Por exemplo, uma pessoa que tem síndrome da apneia obstrutiva do sono vai ter cansaço, desânimo, falta de energia, sonolência, dificuldade de concentração, dificuldade de memória. E os sintomas da apneia do sono podem se confundir com os sintomas da depressão. O mesmo é válido para pacientes que têm uma insônia crônica, para pacientes que têm narcolepsia. Narcolepsia é um transtorno neurológico caracterizado por um excesso de sono muito grande. A pessoa fica com sono, cansada, sem ânimo, sem energia para fazer as coisas do dia a dia dela. Isso pode ser confundido com uma depressão, ou até a pessoa tem depressão e também tem insônia, também tem apneia do sono, também tem narcolepsia, melhora da depressão, mas ela não fica zerada por causa desses outros diagnósticos. Problemas hormonais também podem levar a sintomas semelhantes à depressão, como o hipotireoidismo. Um quadro de anemia também pode levar a cansaço, desânimo, falta de motivação, falta de energia, e até mesmo algumas deficiências vitamínicas podem provocar sintomas semelhantes à depressão. Então, esse conjunto de causas físicas é a terceira motivo pelo qual uma depressão pode não melhorar completamente. Em quarto lugar, pode ser que o tratamento medicamentoso não tenha sido feito corretamente. Isso significa a pessoa tomar uma medicação correta que trata o quadro de depressão, numa dose correta, que muitas vezes é superior à dose mínima. Parte dos pacientes precisa de uma dose média ou até mesmo da dose máxima para ter uma resposta satisfatória. É importante que o remédio tenha sido usado por tempo suficiente, e aqui o mínimo são 4 semanas. Menos do que isso, não é possível falar que um remédio não tenha funcionado. Por outro lado, a gente vê muitas vezes as pessoas esperando tempo demais, esperando 3 meses, 6 meses.
não precisa esperar todo esse tempo. 4 semanas, alguns autores, alguns psiquiatras defendem 6 semanas, não precisa mais do que isso para saber que aquele antidepressivo naquela dose não está funcionando. É importante, é claro, que a pessoa esteja de fato tomando a medicação, né? Não é dia sim, dia não, tomar quando lembra, tem que tomar todo dia certinho. E algo que infelizmente pode acontecer também é a gente observa a diferença de qualidade de laboratório para laboratório. Então é importante que a medicação seja confeccionada por um laboratório bom também. Não é necessariamente um remédio original. Pode ser um remédio similar ou genérico, desde que de um bom laboratório. Quinto motivo para a depressão não melhorar é que não foi feito tratamento não medicamentoso. O tratamento está se focando exclusivamente em medicação. Então, a psicoterapia é um tratamento para a depressão. No caso de depressões leves, até depressões moderadas, ela até pode ser usada isoladamente, sem medicação. E, em boa parte dos casos, o tratamento não está completo sem a psicoterapia. A psicoterapia vai tratar de muitas questões do indivíduo que o remédio simplesmente não tem como ajudar. Outras intervenções não medicamentosas que são recomendadas seriam atividade física, ter cuidados com o sono. O sono e a depressão têm uma relação muito grande, né, de que a depressão provoca problemas no sono, e problemas no sono podem agravar a depressão. Tem crescido muito a literatura falando a respeito da importância da alimentação para o tratamento de depressão e de outros transtornos mentais, explorando a relação entre a alimentação, a flora intestinal, o eixo intestino-cérebro. Então, o cuidado da alimentação tem ganhado espaço também no tratamento da depressão. E, por fim, a gente pode citar espiritualidade, né? Tem estudos que apontam que pessoas que são mais espiritualizadas, que praticam a religião, têm um risco menor de adoecer mentalmente e se recuperam melhor uma vez adoecidas. Claro que todas essas coisas que eu falei, a gente tem que ver o que faz sentido para a pessoa, o que cabe na vida dela. E muitas vezes o paciente está num quadro de depressão tão severo que ele não dá conta de fazer essas intervenções não medicamentosas. Às vezes o paciente precisa melhorar um pouco para conseguir fazer uma atividade física, para conseguir voltar a frequentar o centro religioso dele e por aí vai. Sexto motivo que pode levar a uma depressão não melhorar são de condições sociais ou familiares que estão afetando o tratamento. Então, por exemplo, imagina uma mulher ou um homem vítimas de violência doméstica por parte do cônjuge, do pai, da mãe, de cuidadores. Num ambiente de violência doméstica ou com conflitos familiares muito importantes, a pessoa não vai estar bem em casa e isso vai refletir no emocional dela, tanto dentro como fora de casa. Também podem acontecer situações em que a pessoa está sendo vítima de abuso moral, eventualmente até mesmo formas de abuso físico, sexual em ambiente de trabalho ou fora da casa dela. Então pode ser que o contexto em que a pessoa vive esteja contribuindo para que ela fique mais depressiva. E vai ser importante buscar o que é possível fazer em relação ao meio social, familiar que a pessoa vive, para que melhore também o emocional dela. E, por fim, o sétimo motivo para uma depressão não melhorar pode estar relacionada aos genes da pessoa. Tem pessoas que, por conta de uma variação genética, podem metabolizar a medicação ou metabolizar os antidepressivos e demais remédios de forma muito diferente das pessoas que não têm essas alterações. Então, por exemplo, algumas pessoas podem ser metabolizadoras rápidas, em que o fígado delas destrói o remédio de forma muito mais rápida do que as outras pessoas. Então, é aquele paciente que toma um remédio e fala que parece que foi água, né? De que a pessoa toma um remédio, às vezes toma até doses altas e não sente nada, nem efeito terapêutico, nem efeito colateral. Um motivo para isso acontecer é da pessoa ser metabolizadora rápida. Pode acontecer por outros motivos também, claro. E o inverso também pode acontecer, a pessoa ser um metabolizador lento, em que o fígado dela metaboliza os remédios de forma muito mais lenta que o normal. Na prática clínica, isso pode resultar naquele paciente em que toma uma dose pequenininha da medicação e já sente um monte de efeito colateral, que nenhum remédio dá certo porque a pessoa não aguenta efeito colateral, parece que todo remédio é muito forte para ela. Um possível motivo para isso acontecer é que ela seja um metabolizador lento ou um metabolizador pobre da medicação. Existe um teste chamado de farmacogenético que é capaz de verificar se essas alterações genéticas ocorrem ou não na pessoa e quais medicações seriam mais indicadas ou menos indicadas naquele caso. Se você quiser saber mais a respeito disso, eu gravei um vídeo falando a respeito do teste farmacogenético.
E também gravei um vídeo falando a respeito de, e aí, eu tenho uma depressão resistente ao tratamento. O que eu posso fazer para tentar sair dessa depressão? Também gravei um vídeo a respeito desse assunto. Espero muito que gostem, um grande abraço e até a próxima.